Outra coisa interessante que você pode fazer com drivers é criar controladores para esses parâmetros do tipo liga, desliga. Por exemplo, aqui, ó, o nome do objeto, ó. Vou pegar esse objeto aqui, ó. Eu tenho essa opção para ativar ou desativar o nome do objeto. Eu posso criar aqui um driver para essa opção. E como é que funciona? Ó, ela funciona com os dois valores, true, que é verdadeiro, e false, que é falso. E esses valores podem ser representados por 0, falso, e 1, verdadeiro. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, true, ele ativa. False, desativa. Usando o sistema numérico, eu posso colocar o 1 ativa, o true, e o 0 desativa, falso. Tá bom? A mesma coisa com essa opção aqui, while, ó, botão direito, add driver. Eu posso ativar com 1 ou desativar com 0. Você pode fazer isso também com essas opções aqui, ó. Posso ativar ou desativar a visualização, a edição no render. O que eu não entendo é porque, nesse caso aqui, se eu adicionar um driver, seleciono o objeto aqui, aqui, ó. Se eu colocar o valor 1, ele desativa. E se eu colocar aqui, ele não está mostrando a opção aqui para mim. Se eu colocar o 0, ele deixa ativado, o 1 desativa. Eu não sei porque aqui é o contrário, mas só uma observação para vocês aqui. Você pode pegar aqui, por exemplo, nos constraints. Eu coloquei um constraint nesse objeto. Ó. Você pode ativar ou desativar aqui também com o driver. Eu já coloquei aqui, deixa eu apagar. Posso ativar aqui um driver. Ó. Add driver. O que eu posso fazer? Posso colocar aqui 0 para desativar a opção, o 1 para ativar. Tá bom? Você também pode aproveitar e pegar aqui esses parâmetros que variam entre 0 a 1 e criar uma opção para ativar ou desativar os constraints ou outro parâmetro. Por exemplo, aqui, ó, vou adicionar um driver aqui. Então, se eu colocar, deixa eu ver aqui a escala. Se eu colocar aqui 0, ele desativa e o 1 ativa. Se eu colocar ali true, dá 1, false, 0. True, dá 1, false, 0. Você pode colocar modificadores aqui, ó. O Subdivision Surface, eu posso ativar ou desativar aqui a visualização ou no render. Ó. Então, botão direito, Add Driver, vem aqui o Subdivision Surface. Se eu colocar False, ele desativa. Aqui, ó, False, maiúsculo. Ele deu o erro ali para mim, né? True, ativa. False, desativa. Ou 0, desativa. 1, ativa. 0, desativa. 1, ativa. Ok? Você pode fazer isso com essas opções aqui também, ó. Tá bom? Eu posso pegar aqui as lâmpadas, ó. Vou pegar aqui a lâmpada, vou selecionar ela aqui, ativar o render. Então, vem aqui na lâmpada, ó. Posso ativar ou desativar esse diffuse, ó. Deixa eu apagar esse driver aqui. Adicionar um driver. Então, vai lá. Eu posso 0 desativa, 1 ativa. Eu posso também fazer isso no especular, para ativar ou desativar o especular da lâmpada. Então, aqui, ó. 0 desativa, 1 ativa, aí o especular volta a aparecer. Eu posso pegar aqui as opções nos materiais também, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Posso ativar ou desativar o Color Ramp. Então vem aqui Ramp. Então 1 ativa, 0 desativa. Tá, ok? Eu posso pegar aqui a transparência, ó. Eu posso ativar. Deixa eu diminuir aqui a transparência do objeto, ó. Aumentar, né, a transparência. Então eu posso ativar ou desativar aqui com o driver também. Add driver. Vem aqui na transparência. 0 desativa, 1 ativa. Ok? Então deixa eu desativar. Enfim, outra coisa legal que você pode fazer também é adicionar drivers para alterar os itens de listas, como essas daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar o tipo de display, ó. O que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um driver, add driver. Agora tem um driver para controlar essa opção. Aí como funciona? Você trabalha aqui digitando os índices. Então, o índice 1 vem a primeira opção, ok? O 2 vem a segunda, o 3 vem a terceira. Agora aqui, eu não sei por qual motivo, mas o número 4 não está
mostrando a opção 4. Mas se eu digitar o valor 5, ele mostra o valor 5, ou outro valor ali. Eu não sei porque está assim, mas enfim. Uma outra observação é que quando você faz um driver para esses parâmetros, algumas dessas opções começam com índice 0, tá bom? Por exemplo, aqui o eixo de rotação. Add driver, o que vai acontecer? Se eu digitar aqui o valor 0, ele vai mostrar a primeira opção aqui embaixo. Ó. Ele começa em 0. Já o outro driver aqui, para essa opção, se eu colocar 0, não mostra nada. Então ele começa em 1, 2 e por aí vai. Já essa outra opção começa em 0. E vai lá. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Até a opção que você tem aqui. Acho que até o 6, né? 7. Bom, eu não sei por qual motivo, mas bugou o programa aqui, deu crash, travou, fechou tudo. Enfim, mas voltando aqui, tá? Só tenho essa observação aí. Algumas listas começam no 0 e outras listas começam em 1, tá ok? Bom, galera, só para encerrar esse assunto inicial de acesso e a criação de drivers, eu quero mostrar para vocês alguns problemas, tá bom? Que vocês podem encontrar aí depois de tudo que eu já mostrei. Então, a primeira coisa, eu mostrei que você pode criar o driver com o botão direito e Add Driver, ou você também pode usar cerquilha, que é aqui o símbolo do jogo da Vera, né? O Shift 3, e digita uma expressão que você quiser. Ele cria o driver para você ali, tá bom? Só que o problema aqui, ó, vou pegar nessa cena. A cerquilha não funciona para todos. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar a textura desse objeto aqui, tá bom? Vou voltar lá naquele degradê, ó. Eu mostrei para vocês que é possível criar o driver aqui com o botão direito, que é a opção, né? Mas deixa eu apagar aqui. Se eu tentar criar o driver com a cerquilha, não vai funcionar, tá bom? Eu reparei que isso acontece com vários parâmetros aqui nesse painel de propriedades. Mas quando você trabalha, por exemplo, com os modificadores aqui, ó, o array aqui, ó, se eu colocar cerquilha 3 vezes 2, aí funciona, tá bom? Com constraints também funciona, com shape key está funcionando, mas começa a chegar a parâmetros de cor, textura, aí já não funciona também. Outro problema que vocês podem encontrar aqui é quando eu tento, por exemplo, criar aqui um driver para as cores. Por exemplo, vou colocar uma cor aqui no Add Driver. Coloquei nos três, mas serve também, mas enfim. Ó. Então, se eu tentar alterar o valor aqui, ó, deixa eu colocar no render para vocês visualizarem. Se eu tentar alterar o valor da cor, você vai ver que o valor da expressão não vai alterar. Ó. Vou colocar aqui 0.5. Bom, ele atualizou aqui. Eu não sei por qual motivo, mas até uns tempos atrás não estava funcionando isso daqui. Deixa eu ver isso aqui também. Add driver, o hardness do especular. Se eu colocar aqui o valor 1, agora está atualizando. Eu não sei por qual motivo essa opção não estava funcionando para mim. Até alguns tempos atrás. Inclusive eu deixei até isso para o final, porque era o que estava dando problema para mim. Até separei aqui uma cena do compositor aqui com cycles, os nodes do cycle, você também pode fazer a adição de drivers. Ó. Então, deixa eu voltar aqui para o Node Editor. Então, deixa eu só melhorar aqui, ó. Shift Z. Tem aqui a cena em cycles. Eu também posso criar aqui drivers para os parâmetros desses nodes. Bom, eu estou sem placa de vídeo e minha interface aqui do Node ela começa a ficar muito travada. Então, eu não sei se alguém de vocês passa por mesmo problema. Eu estou sem placa de vídeo, mas você vem aqui na preferência de usuário e troca aqui a fonte usada no programa. Vou pegar aqui ó, essa fonte aqui. Pega uma fonte com valor baixo
aqui abaixo, por exemplo, abaixo de 50. Então eu seleciono essa fonte. Aí agora o meu Node Editor começa a funcionar melhor aqui, tá? Fica essa dica aí, se alguém estiver passando por esse mesmo problema, enfim. Então eu vou ativar aqui o render no Cycles, ó. Eu posso criar aqui um driver para controlar esse mix aqui. Botão direito, Add Driver. Então tem ali meu driver. Aí como eu mostrei, ó, ele coloca o mesmo nome para cá. Então eu posso colocar aqui 0. Colocar o valor 1. Você vê que ele não está atualizando, ó. Vou colocar o valor 1, ó. Ele não está atualizando aqui. Aí, ó. Vai acontecer esse problema aqui, ó. Se eu tentar também colocar aqui no mix de cor, botão direito, Add Driver. Selecione esse node aqui agora. Aí você vê que ele também não está atualizando o valor aqui para mim, ó. Tá bom? Alguns parâmetros você pode encontrar esse problema. Outro exemplo aqui, deixa eu voltar nesse primeiro aqui. É quando eu ativo a partícula desse objeto, ó, vocês viram que com o start end, o driver estava funcionando normalmente. Se eu colocar aqui 0, 1, 0.5. Agora, se eu tentar colocar, por exemplo, aqui o Brownian para dar um efeito aqui variado, ele vai permitir você adicionar o driver, tá? Mas ele não vai alterar a expressão aqui para mim, ó. Ele não está alterando o efeito, ó. Ok? Se você encontrar esse problema, igual apareceu aqui, igual está acontecendo com os nodes também, nas versões anteriores funcionava bem aqui com os nodes nos Cycles, mas se você encontrar esse problema, é só você salvar o arquivo e abrir de novo, tá bom? Ele acaba atualizando. No caso de simulações de física aqui, por exemplo, eu sempre notei problema com o driver. Nunca, tanto para driver quanto para animação, se você tenta animar ou adicionar driver em certos parâmetros de simulação, acaba não funcionando. Mesmo você usando essa opção, Update Dependencies, que é a opção para atualizar a alteração, não funciona. Aí no caso aqui, eu reparei que esses parâmetros que estão com problema, eles funcionam quando você trabalha apenas com variáveis, que é o próximo assunto que eu vou abordar aqui, tá bom? Porque por hora o que a gente fez? A gente está só criando um driver para o parâmetro, para controlar. E nós estamos digitando manualmente os valores, as expressões e tudo mais aqui. E você não vai trabalhar dessa maneira. A ideia é você automatizar os valores nessas expressões usando variáveis, tá? E isso é o próximo assunto. O importante é você entender que quando você cria o driver, você agora está criando uma relação do parâmetro com esse campo de expressão, ok? E agora você vai adicionar as variáveis para automatizar a adição de valores no campo de expressão para você, sem você precisar abrir aqui o Graph Editor, tá bom? Então só fiquem atentos com essas observações aqui, tá bom? Se vocês encontrarem problemas com parâmetros que não estão funcionando aqui no campo de expressão, experimenta salvar ou atualizar aqui, ou se for o caso, você precisa trabalhar com variáveis, tá? Mas os parâmetros que eu julgo mais importantes, que são aqui posição, escala, deformação com modificador, shape key, constraints, que são, eu julgo assim, mais importantes para rigging, principalmente para personagem, deformação e tal. Os parâmetros, os drivers estão funcionando normalmente. O problema é mais quando você quer algo diferente, com textura, material, enfim. É isso.